E aí, galera, como vai todos vocês, amigo estudante, professor? Antes de iniciar a nossa aula, nosso encontro de hoje, eu quero lembrá-los que todo o material de hoje está disponível no meu Instagram, na bio do meu Instagram, @PhD Flávio Ferreira. Estudante, baixe e estude. Professor, baixe, troque, tire o meu nome, coloque o seu nome, coloque mais imagens, exercícios e trabalhe com ele. Fique à vontade. O nosso propósito aqui é que a gente possa disseminar a química para todos os estudantes. E lembre-se, um recado importante para você. Deixei na bio a última atualização da nomenclatura da química orgânica. Isso mesmo, estudante. Isso mesmo, professor. É só acessar a bio, tá certo? Lá no Instagram. Então, a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, fez a sua atualização na nomenclatura da química orgânica e está disponível para você na minha bio. Então, vamos lá. Hoje nós temos substâncias orgânicas. Vamos para a tela. Substâncias orgânicas, conceitos introdutórios, tá certo? Pessoal do segundo ano do ensino médio. E você que vai fazer SSA, você que vai fazer Enem do terceiro ano, é importante assistir às nossas aulas, nossos encontros do primeiro e do segundo ano. Se liga aí você. Então vamos lá. Olha, veja que coisa linda aí para nós. Nós temos a AZT, tá? Ou AZT. Nós temos a penicilina, o etanol e o biodiesel. O que é em comum todas essas substâncias químicas, esses compostos químicos, tá? São compostos da química orgânica, tem em sua estrutura o carbono, ok? Dá uma olhada aqui, tá? Uma olhada aqui para mim, na tela a imagem para mim, para o professor Flávio. Olha aqui para vocês, nós temos aqui ó, o etanol, o álcool, formado por 2 carbonos, tá certo? Esse carbono tem ligação com 3 hidrogênios, esse outro tem ligação com 2 hidrogênios, e nós temos aqui o oxigênio ligado ao hidrogênio, tá certo? Que é a nossa hidroxila, característica fundamental do álcool. É uma hidroxila ligada a um carbono saturado, um carbono que só tem ligações simples entre átomos de carbono. Então está aqui o etanol. Ok? Próximo item, vamos lá. Tá? Na tela, vamos... Em 1777, século XVIII, tá? Bergman, tá? Introduziu a expressão compostos orgânicos. De acordo com Bergman, tínhamos compostos orgânicos sendo substâncias extraídas de organismos vivos e compostos inorgânicos, substâncias do reino mineral. A câmera para mim. Veja só, pessoal. Então se ligue. Todo composto orgânico, segundo Bergman, era oriundo de compostos vivos, seria a teoria da força vital, ok? E os compostos inorgânicos seriam substâncias oriundas do reino mineral, ou seja, compostos mortos, não vivos, ok? Então, voltando aqui, nós temos um grande cientista, pesquisador chamado Friedrich Höller, que em 1828, no início do século XIX, ele conseguiu sintetizar, tá? A ureia a partir do cianato de amônio. Então vamos lá. O que foi que aconteceu? O que Friedrich Höller descobriu? Ele acabou com a teoria da força vital, que dizia que todo composto orgânico tinha que ser oriundo de um composto vivo. Como assim ele acabou? Porque ele conseguiu produzir sinteticamente em um laboratório a ureia. A ureia, que é um composto orgânico, mas ele sintetizou a ureia em um laboratório a partir do cianato de amônio, que é um composto inorgânico, tá? Então, cianato de amônio sendo aquecido provocou a formação de ureia. Essa aí foi o divisor de águas da química orgânica. Foi a partir do momento que tirou aquela teoria da força vital, a força que todo composto orgânico é oriundo de um composto de um ser vivo, tá certo? Por quê? Porque ele conseguiu sintetizar a ureia através de um composto inorgânico. Conseguiu produzir um composto que inicialmente só era produzido de forma ser vivo, através de nós, tá? Então, continuando, o conceito atual da química orgânica é nada mais, nada menos que o quê? Química orgânica estuda os compostos do elemento carbono, denominados compostos orgânicos. Então, vamos lá. O que é a química orgânica? É o ramo da química que estuda os compostos, tá? Oriundos, constituintes do carbono, ok? Então vamos lá. Próximo. Há um pequeno grupo
de compostos que contêm carbono, mas são estudados na química inorgânica, por não apresentarem características comuns aos compostos orgânicos, são chamados de compostos de transição. Quais são esses compostos de transição? Tá? Nós temos aí o cianato de amônio, tá? Foi justamente o cianato de amônio que foi utilizado para, junto com o aquecimento, produzir a ureia e acabar com a força, né, vital, aquela teoria da força vital, que todo composto orgânico teria que vir de um composto de um ser vivo. Nós temos o gás carbônico, tá? Lembrando aqui, ó, aqui a fórmula estrutural de um gás carbônico. Nós temos o carbono no meio, com ligação dupla com esse oxigênio e com ligação dupla com esse oxigênio. É o dióxido de carbono. Lembrando que o carbono que se encontra no meio possui o quê? 4 ligações aqui. No caso, 2 ligações duplas. Isso é uma característica importantíssima do carbono. E o outro exemplo de composto de transição, ou seja, que contém carbono, mas não é uma estrutura orgânica, além do cianato de amônio, além do gás carbônico, é o ácido cianídrico. Este ácido foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial pelos agentes, tá? Os agentes secretos. Como assim, Flávio? Me explica como. Se vocês puderem assistir aquele filme Capitão América, o primeiro filme dele, quando ele se transforma num homem forte, e aí ele sai atrás de um agente que estava lá, que fez uma bomba lá e colocou a bomba dentro do laboratório, você vai notar que ele morre, tá? Colocando cuspe, né? Saliva do lado de fora da boca. O que aconteceu nesse exato momento? Esses agentes na Segunda Guerra Mundial obturavam os dentes com ácido cianídrico, que é extremamente venenoso. Quando ele mastigava esse dente, essa localidade, aí ele morria. Então ele preferia morrer de envenenamento pelo ácido cianídrico do que morrer em torturas, tá? Então, nós temos então, quais são os elementos, indo para a tela, quais são os elementos constituintes, tá? Na química orgânica. Nós temos eles, que são chamados de organógenos. São o carbono, o hidrogênio e o nitrogênio, tá? Eles têm maior constituição dos elementos que constituem a química orgânica. E em ordem de frequência aparece também o enxofre, fósforo e o cloro na sua composição dos compostos orgânicos, ok? Então, nós temos número de ligações importantes feitas pelos elementos químicos, tá? Então, vamos lá. No caso do hidrogênio, o hidrogênio faz quantas ligações? Quantas ligações o hidrogênio faz? O hidrogênio faz apenas uma ligação. Então, nessa estrutura aqui que eu vou tirar aqui, ó, pronto. Então, a bolinha branquinha aqui, o hidrogênio faz apenas uma ligação. O flúor faz apenas uma ligação, porque o flúor é de que grupo da tabela periódica? O flúor é do grupo 7A da tabela periódica. Então, é importante você entender a tabela periódica. Vê só, os elementos do grupo 7A significam que tem 7 elétrons na sua camada. Então, para ficar com 8 elétrons, para seguir a teoria do octeto, que para um elemento ser estável tem que ter 8 elétrons na sua última camada, esse elemento da camada 7A, que já tem 7, precisa de quantos elétrons para ficar com 8? Exatamente, amigo estudante, apenas 1. Então, nesse caso, ele se transforma num elemento estável. Por isso que os elementos da camada 7A precisam de apenas uma ligação química. Quais são esses elementos? Na tela, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Esses elementos participam dentro da composição da química orgânica, além do hidrogênio, ok? Outro elemento que possui muita aparência dentro dos compostos orgânicos é o oxigênio. O oxigênio, por sua vez, se encontra na tabela periódica na família 6A, ou seja, tem 6 elétrons na sua última camada. Para ficar com 8 e ficar estável, ele precisa de mais 2 elétrons. Significa que ele recebe 2 elétrons para ficar com 8 e ficar estável. Então ele precisa ficar com quantas ligações o oxigênio? Tem que ter quantas ligações? 2 ligações, tá? Ok? É por isso que o oxigênio faz 2 ligações aqui, ó, para poder ficar estável. Nitrogênio, vamos lá. Nitrogênio é do grupo 5A da tabela periódica. Se ele é do grupo 5A da tabela periódica, significa que faltam quantos elétrons para ele ficar com 8? Quanto? Isso! 3 elétrons para ele ficar com 8. Logo, ele faz 3 ligações covalentes para poder ele completar a sua estabilidade.
E o carbono, pessoal, e o carbono, quantas ligações o carbono faz, tá? Se liga aí, o carbono é da família 4A. Quantas ligações o carbono faz? Ele faz 4 ligações, ó. Olha lá a sua estrutura. Essa é a estrutura do metano. O carbono faz uma ligação com esse carbono, com esse hidrogênio, outra ligação com esse, outra com esse e outra com esse. Ou seja, nós temos que o metano, constituído por um carbono e 4 hidrogênio, produz uma ligação, um composto com 4 ligações. Então, o carbono faz 4 ligações em sua estrutura. Ok? Próximo slide, pessoal. Próximo slide. Vamos lá. O que é que nós temos aí no próximo slide? Vamos ver o seguinte. Ó, fórmula estrutural. Como é que se apresenta o composto na química orgânica? Ó, a fórmula estrutural é a maneira pela qual os átomos estão arrumados dentro das moléculas ou compostos orgânicos. Na sua tela do lado esquerdo, você vai perceber na sua tela do lado esquerdo um composto que apresenta nada mais nada menos que 5 carbonos. Um composto que apresenta nada mais nada menos que 5 carbonos. Na química orgânica, esse elemento se chama pentano. Pentano. Olha para mim, professor. Olha para mim, estudante. Olha a tela aqui. Aqui, ó. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Tá? E cada carbono faz 4 ligações químicas. Veja que coisa linda é a química orgânica. Esse carbono da extremidade está fazendo 3 ligações com hidrogênio, assim como esse está fazendo 3 ligações com hidrogênio. Esse que está no meio da cadeia está fazendo 2 ligações com hidrogênio, porque as outras 2 ele faz com os 2 carbonos vizinhos. Da mesma forma, esse carbono faz 2 ligações com hidrogênio, porque tem 2 ligações com carbono vizinho, e esse aqui. Então nós temos no pentano 5 carbonos e quantos hidrogênio? 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9 e com mais 3, 10, 11, 12. Tá certo, pessoal? Dúvida? Próximo, do lado direito da nossa tela, nós temos a fórmula estrutural condensada do pentano. Tá? Então, nós temos 2 fórmulas estruturais. Uma expandida e a outra condensada. Então, postulados de Kekulé. Grande pesquisador Kekulé. Quais são os postulados, Kekulé? São 4 postulados. Veja só. O carbono ele é tetravalente. O primeiro postulado é que o carbono é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações simples aqui no caso do metano, 4 ligações simples. Ó, atribui ao carbono a possibilidade de 4 ligações. A estrutura aí na tela, na nossa tela, nós temos que a estrutura, tá? A estrutura abaixo representa o composto metano, que é o carbono no meio com 4 ligações com hidrogênios, cada ligação sendo com hidrogênio. Do lado esquerdo da tela, nós temos a configuração eletrônica do carbono, do elemento carbono. Ele tem 6 elétrons, então a sua distribuição vai ser 1s2 e 2p4, ou seja, no primeiro subnível ele vai ter 2 elétrons e no segundo subnível, tá? Que é o subnível P, ele vai ter 4 elétrons. Então, pessoal, complete as estruturas a seguir com o número correto de hidrogênio. Galera, se liga aí. Quero todo mundo olhando para a tela. Nós temos aí o quê? Uma estrutura com 3 carbonos, tá? E ele quer que você complete essa estrutura com 3 carbonos com hidrogênios. Você sabe muito bem que o carbono faz quantas ligações? 4 ligações. Então, vamos lá. Olha para essa estrutura que eu estou apresentando a você. Exatamente. A estrutura com 3 carbonos. Esse carbono está ligado com 3 hidrogênios. O carbono do meio da estrutura está ligado com 2 hidrogênios. E esse carbono da extremidade está ligado a 3 hidrogênios. Anote no seu caderno de capa dura agora. Uma estrutura que apresenta 3 carbonos, tá? Com ligações simples entre átomos de carbono. Quando você completar com hidrogênio, quantos hidrogênios são? 3, mais 3, 6, com mais 2, quanto? Nós temos quanto? 8 hidrogênios na sua estrutura.
Beleza, galera? Anota aí, olha aí a estrutura, tá? Vamos pro próximo. Próxima estrutura. Vê que estrutura linda aí. Essa estrutura, ele apresenta 3 mais 3, 6 carbonos. Todo mundo olhando para a tela, 6 carbonos. Então, como é que a gente vai fazer essa estrutura com 6 carbonos? Essa estrutura com 6 carbonos, ela vai ser feita da seguinte maneira. Todo mundo anota no seu caderno, aproveita esse momento, anota no seu caderno aí, tá? Anota no seu caderno, tá? Vá anotando no seu caderno as estruturas, tá? No seu caderno de capa dura, pessoal. Galera, massa, é muito massa, eu tava morrendo de saudade. Vê só, essa estrutura, ela vai ter a seguinte configuração, tá? No carbono 2, vai ter outro carbono aqui, tá? Vê como é que ela é complexa, tá? Vê como é que ela é complexa aqui. E nesse aqui, carbono, ele vai ter outra estrutura aqui, ó. Que eu vou carregar, ó. Vê só como é que vai ser. Muita calma nessa hora. Muita calma. Pronto. Aqui, ó. Então, ó, vê que coisa linda aqui. O que que nós temos? Nós temos aqui, tá? 1, 2, 3 carbonos, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. E mais outro grupo que nós chamamos na química de grupo metil aqui, ó. Tá certo? Grupo metil. Para deixar mais organizado do que isso, tá? Eu vou tentar fazer isso aqui. Pronto, girar. Porque um metil é para cima e outro metil é para baixo. Então, o que é que nós temos aqui? Nós vamos ter na estrutura aqui, veja só, tridimensionalmente, na estrutura, quantos hidrogênios nós vamos ter? Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14 hidrogênios nessa estrutura, tá certo? 14 hidrogênios nessa estrutura, ok? Próximo, vamos ver o próximo composto aí. Nós temos aí um composto aí na tela, que é o quê? Carbono, enxofre, carbono e carbono. Essa estrutura, pessoal, ela está sendo apresentada por mim agora. Veja só, olha o professor na tela. O que você tem aqui? Nós temos aqui na tela. Na tela nós temos aqui o professor com o enxofre sendo representado pelo átomo amarelo. Esse carbono na sua extremidade aqui, ó, ligando 3 hidrogênios. Aí nós temos aqui o enxofre, que é um amarelinho aqui, um enxofre amarelo, ligado a esse carbono, tá? Que tem uma ligação hidrogênio com essa dupla com esse carbono aqui. Então nós temos aqui que nessa estrutura nós temos 3 hidrogênios mais 3 hidrogênios, 6 hidrogênios na sua estrutura, pessoal. Então, próximo slide eu vou passar para vocês e vocês vão ter o seguinte, ó. Olha as respostas, tá? De acordo com o que a gente fez, ok? Vamos seguindo a fórmula molecular de um hidrocarboneto com cadeia carbônica. Esse eu vou deixar para você resolver aí na sua casa, no seu caderno. Desenhe a estrutura, complete com hidrogênios, com a forma que eu acabei de fazer aqui. Se você não se lembrar, reveja o vídeo, passo a passo, bem devagar, ok? Complete de hidrogênio e você vai descobrir qual é a alternativa correta. Qual dessas 5 alternativas é a correta, ok? Então, no próximo nós temos o seguinte, pessoal. Segundo postulado de Kekulé. Como assim, Flávio? Veja o seguinte. Nós temos aí o segundo postulado de Kekulé, que as 4 valências do composto são iguais entre si. Então, olhando para Flávio, tá? Você vai ver o seguinte, ó. O carbono está aqui, o carbono. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E aqui tem o cloro, tá? O cloro-metano. 5 é o chamado cloroforme. Se você girar tridimensionalmente, você vai perceber que não importa em que localidade essa ligação do cloro vai ser. Se vai ser aqui, ou vai ser desse lado, vai ser embaixo. Porque tridimensionalmente ele vai estar sempre no mesmo local. Então, significa que as 4 valências são iguais entre si. Fique ligado aí, é o segundo postulado de Kekulé. O terceiro, o carbono forma ligações múltiplas, tá? Ele pode fazer ligações simples entre átomos de carbono, pode fazer ligação dupla entre átomos de carbono, como também pode fazer ligação tripla entre átomos de carbono. Lembre-se que
Quando é ligação simples, só simples, nós temos ligações sigma. Quando é simples e quando são duas, né, duas ligações, que é uma dupla, nós temos sigma e pi, e quando é tri, nós temos sigma, pi e pi, tá? Vamos agora dar uma olhada aí nos questionamentos que vão aparecer para nós, tá? Vamos lá. Fique ligado aí, pessoal. Esse minuto aí tem demasiadamente, ó. Eren Sofrânio Portela e Moreno, pessoal maravilhoso de Moreno. Tô com muita saudade de vocês. Eduardo, boa tarde, Eduardo. Como se classifica as cadeias carbônicas? Pessoal, muito importante a pergunta do nosso querido Eduardo. Eduardo, todo esse material da nossa aula de hoje vai estar na minha bio no Instagram, tá? Se eu não conseguir ver todo o material, você vai ver lá. As classificações das cadeias carbônicas, nós veremos que elas podem ser aberta, fechada, homogênea, heterogênea, saturada, insaturada. Nós vamos trabalhar com isso aí, ok? Mas muito boa essa pergunta aí, nós vamos detalhar ao longo das aulas. Vitor, tem mais outra pergunta? Não. Então, cara, vamos voltar aqui para a pergunta? Ó, para poder chegar lá no questionamento de... Quarto postulado, o carbono forma cadeias, tá? Ó, muito importante, tá? Veja o colesterol, são 27 átomos de carbono, 46 átomos de hidrogênio e um átomo apenas de oxigênio, é o colesterol. Existe outro elemento químico que forma encadeamento, forma cadeias, existe o silício. Só que o silício na nossa Terra, na presença de oxigênio, ele não forma encadeamento porque o oxigênio ele provoca na oxidação do silício, provocando a formação do dióxido de silício, que é a areia. Então fique ligado. Qual seria um elemento que na ausência do oxigênio faria encadeamento? Silício. Então por isso que é tão importante estudarmos terras, planetas fora da nossa crosta terrestre, para sabermos se existe silício e não existe oxigênio. Porque se acontecer isso, vai ter encadeamentos provocados com silício, sendo o composto principal lá. Enquanto aqui é o carbono, lá nesse planeta seria o silício, ok? Então, vamos aqui, cadeias. Olha aí o que você falou para mim agora há pouco, os tipos de cadeias orgânicas. Quanto ao fechamento da cadeia, nós temos a cíclica ou aberta, tá? Então, é aquela cadeia que tem extremidades livres na sua cadeia, tá? Apresenta extremidades livres, tá? Você, quando fala agora de uma cadeia cíclica ou fechada, é até meio que redundante, né? Fica até sendo meio banal. O que é uma cadeia fechada, Flávio? É a cadeia que não tem extremidade livre. É óbvio isso, né? Lógico e óbvio. Rápido demais, né? Então, cadeia aberta tem extremidades livres. Cadeia fechada tem o quê? Não possui extremidade física. Ele é um ciclo, ok? Ó, cadeias. As cadeias fechadas podem ainda ser subdivididas em aromáticas e alicíclicas. Como assim, Flávio? As aromáticas são compostos de cadeia fechada que apresentam um ou mais anéis benzênicos. O professor vai conversar com você presencialmente sobre a regra chamada regra de Huckel. 4N mais 2 igual a número de elétrons π. Tá? Não necessariamente existem compostos orgânicos que são aromáticos sem ter o anel benzênico, por seguir a regra de Huckel. Mas o seu professor, com mais atenção com você em sala de aula, vai conversar sobre isso com você, tá? Então, alicíclicas são compostos de cadeia fechada que não apresentam o anel benzênico, ok? Próximo, cadeia normal é a disposição dos átomos. Se na cadeia só tiver carbono de ligação simples, tá? Que primário e secundário é uma cadeia normal. Se tiver terciário ou quaternário, é uma cadeia chamada ramificada. Quanto aos tipos de ligações, pode ser uma cadeia saturada, quando apresenta apenas ligações simples entre átomos de carbono, ou uma cadeia insaturada se apresentar pelo menos uma ligação insaturada, uma dupla ligação ou tripla ligação entre átomos de carbono. Ok, pessoal? Eu quero agradecer a vocês a nossa participação, tá? A sua presença, a sua disponibilidade para nós, e nos siga no Instagram, PhD Flávio Ferreira. Eu estarei disponibilizando tudo isso na nossa bio. Um grande abraço para vocês, pessoal. Foi maravilhoso estar mais uma tarde com vocês. Tchau.